Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, te agradeço por esse momento, te agradeço por essa palavra revelada. Se eu possa estar abençoando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem. Eu dependo de Ti, dependo da Tua misericórdia, dependo da Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, para agora Pai, agora Filho, agora Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Essa mensagem de hoje é acerca da 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ali, se as pessoas fossem imitadoras do apóstolo Paulo, eles agiriam na fé de Paulo. Ou seja, Paulo ele devia ser o exemplo do rebanho. E para que houvesse paz, eles deviam seguir a educação em Cristo que Paulo exercia. Se vocês forem meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, vocês terão paz. Segui a paz com todos. Exercitai a paz. Porque nosso Deus é Deus de paz. Quem crê agora? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Então o apóstolo Paulo, ensinando a Tito, ensinando a Timóteo, ele vai dizer para eles: vocês devem ser o exemplo em tudo. Porque há uma nuvem de testemunhas. Eles tinham que ser pessoas que andavam no Espírito. E hoje não é diferente. Muitas pessoas procuram a paz. Mas se nós formos rebeldes, não acharemos a paz. O ser humano é obstinado. O ser humano é difícil. O ser humano, tudo para ele é mais difícil. Mas a paz é simples de seguir. É só você seguir o exemplo dos líderes espirituais que pregam o Evangelho de Deus. Se você seguir os meus passos, for igual na fé, ser meu imitador do Bispo Bruno, a qual pela vontade de Deus, Deus me estabeleceu para apacentar a igreja dele, as igrejas dele, algumas delas, porque há vários bispos. Se você for meu imitador, se todos do rebanho que me seguem forem meus imitadores, nós teremos paz. Se as pessoas forem imitadoras dos apóstolos, dos profetas, dos bispos, dos doutores, que estão em Cristo, que são imitadores de Cristo Jesus, vocês terão paz. Porque eles estão na torre de vigia. Quando você ouve um bispo,
discípulo, um apóstolo, um pastor, que tem ministério, você sabe, tem ministério, você entra para o corpo, você é introduzido no corpo da igreja pela palavra. Deus Santo tem poder e glória. E você passa a ser imitador dele como ele é de Cristo Jesus. E a palavra de Deus torna-se seu escudo. Pelas suas palavras serei justificado. Pelas suas palavras serás condenado. Por isso é pela palavra de Deus. Você tem que praticar a palavra de Deus. Você tem que viver a palavra de Deus. Em Tito vai dizer que a palavra de Deus não pode ser blasfemada. Deus tem um zelo para que a palavra de Deus não venha a ser blasfemada. E ela nos justifica quando o nosso proceder é bom. Ele disse: todas as minhas fontes estão em ti. A palavra de Deus é o seu escudo, e ela virá a favor de ti ou contra, segundo o seu bom ou mau procedimento. Se você age de maneira certa, imita a fé do seu pastor, imita as atitudes boas do seu pastor, a palavra de Deus ao seu respeito será boa. Mas se você faz o mal, você deve temer. Você deve ter medo, mas se você não faz o mal, você não precisa ter medo, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Por isso, meus irmãos, é a fiel palavra. Repetindo para vocês como está escrito em Tito, a palavra de Deus não pode ser blasfemada. Por isso não é o que as pessoas estão falando a seu respeito, mas é sobre o seu momento, sobre o que você está vivendo. Aleluia! Será decretado a palavra de Deus ao seu respeito. Por isso ele disse: não temais, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou e vos dará o reino. Você consegue compreender esse mistério? Em Tito está escrito: as mulheres de Deus não sejam dadas ao vinho. Tem que ser exemplo. Tem que ter o domínio próprio. Santo, santo é o Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos que seguir os passos desses bons homens. Temos que seguir os passos desses homens de fé para que a nação venha ter paz. A Bíblia diz: não oprimais a ninguém, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem a viúva. Não fazei mal ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Esses homens, eles têm que julgar igual a Deus, porque eles são juízes. Deus usa eles para julgarem retamente, para que nenhuma ovelha venha se afastar do rebanho, e eles não devem dominar o rebanho com dureza, com soberba, mas sim com mansidão, humildade, poder de Deus. Paulo, quando os profetas, quando estavam ungidos, quando estavam saindo da posição, Deus enviava a serpente para picar Paulo. Deus enviava a prisão para que eles viessem acordar, para que eles viessem
estar ligados. Deus enviava o prumo para que ele não viesse desviar, porque Deus açoita todo aquele que tem por filho. Deus Santo de poder e glória. Por isso, meus irmãos, sede meus imitadores e tereis paz. Sede meus imitadores, nação brasileira, e nossa nação terá paz. Eu sou um exemplo para a glória de Deus, porque esse é meu dever, ser um exemplo. Por isso muitas pessoas pensam, você está pondo um fardo pesado, você tem que ser libertino, mas não, eu tenho que ser o exemplo do rebanho. Deus Santo de poder e glória. Já não era mais para me estar aqui pregando pela vontade de muitos, já não era mais para estar anunciando a palavra, mas por eu ser um exemplo, Deus me deu força e justificou e testificou as palavras que saíram da minha boca, porque Deus está comigo como um poderoso guerreiro, e meus inimigos ficarão confundidos e envergonhados, porque a palavra de Deus é o meu escudo, nela eu encontro forças, nela eu encontro esperança, nela eu encontro fé para vencer as adversidades. Deus Santo e poder e glória. Muitos confiam em carros, cavalos, mas nós fazemos menção em nome do Senhor. Muitos querem confiar nos homens, mas nós fazemos, aleluia, a nossa fé, a nossa confiança, aleluia, na palavra de Deus, porque a última palavra ao seu respeito, ela vem de Deus. Eles estão lá como exemplos. E você deve seguir esse exemplo. Quando uma pessoa se isola, ela se afasta do rebanho, porque ela não está ouvindo o ministro. Mas quando ouve o ministro, quando ouve o exemplo do rebanho, essa pessoa é ligada na torre do atalaia. Essa pessoa é ligada na fortaleza. E no espiritual, ela já não está mais sozinha, mas ela está ligada no corpo de Cristo. Porque Cristo venceu. Ele é o Rei da Glória. Deus Santo de poder e glória. Deus Todo-Poderoso. A situação do profeta representa como está a nação. A situação de quem prega o Evangelho representa como está a nação, principalmente daqueles que estão chegando e pregando o Evangelho. Porque quem prega o Evangelho deve ser honrado. A quem tributo, tributo, e a quem honra, honra. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Não toqueis meus ungidos nem maltratais os profetas. Quando você maltrata os profetas, está trazendo maldição para a nação. Santo, santo é o Senhor. Por isso, meus amados, profeta começa simples, mas deve ser honrado, deve prosperar. Não tem como deixar profeta no calabouço.
Não tem como deixar profeta na solidão. O tempo de Jeremias na solidão era temporário, porque Deus falou para ele: eu farei com que o solitário habite e more com família. Assenta-te solitário por enquanto, Jeremias, porque esse jugo o Senhor pôs sobre a sua vida por causa da idolatria do povo. Mas Deus está trabalhando, Deus está restaurando, porque Deus não envia profeta para perder batalha, Deus não entra na guerra para perder. Quando Deus entra com a palavra da salvação, que é poder de Deus, Deus entra para restaurar, Deus entra para restituir, Deus entra para salvar. E após o regresso do cativeiro, eles salmodiaram ao Senhor, dizendo em Salmo 126, verso 3: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E as nações contemplaram Deus Santo de poder e glória. Santo, santo é o Senhor. Por isso, você tem que seguir a fé. Você tem que ser imitador na fé do seu pastor. Se ele manda você orar, ore. Se ele manda você ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se ele manda você ouvir ele dia e noite, ouça dia e noite. Como Paulo diz: não cansei de advertir vocês, até com lágrimas, dia e noite. Você já garantiu sua salvação? Complete a carreira. Deus Santo de poder e glória. Porque tem pessoas que precisam de você. Deus Santo de poder e glória. É a fé. Pessoas que assistem a palavra pensando: se eu não sentir nada é porque o pastor foi rejeitado. Pessoas que ouçam e pessoas que veem torcendo para a sua queda. Mas se você está no bom proceder, o agir de Deus não pertence a você, mas pertence a Deus. Descansa no Senhor. Pregue o Evangelho no bom proceder, no bom procedimento. Deus Santo te poder e glória, porque todos que torcem para a sua queda ficarão confundidos e envergonhados, porque você segue o caminho reto. Você não desvia para a direita, nem desvia para a esquerda, mas você permanece no caminho, na verdade, na vida. Não adianta ter talento e não ter disciplina. Não adianta ter talento e não ter constância. Você precisa ser constante na fé. Toda pessoa que tem disciplina é constante. Os inimigos não conseguem prevalecer. Eles são como a poeira, uma pragana que logo passa. Que a paz, os exemplos estão aí para ser seguidos. Deus, a vontade dele é a paz, não é guerras.
não é pelejas, simulações. Porém, nós sabemos que o ser humano é raça de víboras, estão cheios de malícia, de contendas. Por isso precisam ser ensinados, redarguidos pela palavra de Deus. Cheio de invejas, homicídios, tudo isso contamina o homem e vem de dentro, não é o que vem de fora que contamina, não é o que entra, não é o que você ouve, não é o que você assiste, não é o que você come que contamina, mas sim o que domina o seu coração, o que sai do seu coração que contamina. Os nossos pensamentos, a inveja, o querer o que é do próximo, tudo isso contamina e leva para o inferno. Por isso seu coração tem que ser puro. Você tem que tirar os maus pensamentos do teu coração. Você tem que tirar todo o mal que tenta dominar o seu coração, tenta entrar no seu coração, inimizades. Mas, bispo, parece muita coisa para me fazer. É só ser imitador. Seja imitador do bispo, como ele é de Cristo. Coloque a tua vida debaixo da palavra. Porque se eu quero passar nas provas, não de passar. E Deus zela por sua palavra. E ela não pode ser blasfemada. A palavra de Deus. É a palavra de Deus, você vai se submetendo a ela, vai moldando o seu coração, vai blindando o seu coração. E a oração vai te ajudando. E quando você vê, você já não vive mais você, mas Cristo vive em você, você é uma nova pessoa. Esse é o poder da palavra, que muda corações, que transforma vidas. E se a tua fé estiver na palavra de Deus, tua fé será uma fé inabalável. E você vencerá. Você vencerá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé. Porque nós somos falhos. Mas eu não quero falhar. Eu quero acertar com Deus. Eu quero viver a palavra. Esse é meu desafio todos os dias. Viver a palavra, viver a vontade de Deus. Porque em Gálatas vai dizer que a minha carne, ela vai guerrear contra o meu espírito. Essa guerra desse corpo abatido, desse corpo cansado. E entre essa luta, carne e espírito, a carne e o espírito guerreiam, se opõem um contra o outro. Por isso, a Bíblia nos exorta a andar no Espírito. No Espírito é não fazer mal ao próximo. No Espírito é limpar a minha mente, ter uma mente de Cristo. No Espírito é Colossenses capítulo 3, deixar que as coisas do alto sejam
domínio dos meus pensamentos. Isso é andar no Espírito. Não pode um homem herdar o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos perguntou para Jesus: pode isso? Eu já velho tornar o ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus disse: não. Não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo é aquele que nasce da água e do Espírito é Espírito. Aquele que nasce da carne é carne. Deus Santo tem poder e glória. Tem que nascer da água e do Espírito. Você precisa batizar nas águas, cumprir a justiça divina. Você precisa entender que o batismo é você, o arrependimento é você não querer mais as obras da carne, como está escrito em Gálatas: inimizades, pelejas, glutonarias, bebedices. Glutonaria é a pessoa que apetite desordenado. Bebedice é a pessoa que não sabe apreciar. Deus Santo de poder e glória. Porque a Bíblia diz: o vinho dá alegria à vida. Come o teu pão, bebe o teu vinho com alegria de coração. Então a Bíblia você analisa não por um versículo isolado, mas a Bíblia você analisa pelo contexto, que é a boa, perfeita vontade agradável de Deus, e você não ficará confundido. Quem crê nele não fica confundido. Aleluia. Deus Santo tem poder e glória. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Fico com esta palavra: sede meus imitadores na fé, como eu sou de Cristo Jesus. Por isso, os bispos, pastores, doutores, apóstolos devem ser um exemplo por causa da nuvem de testemunhas. As ovelhinhas seguirão eles, seguirão os líderes. Por isso, os falsos profetas serão lançados no inferno, lago de fogo e enxofre. Por isso nós não podemos deixar os falsos profetas impunes. Charlatanismo é crime. Hipocrisia deve ser crime em questão da palavra de Deus. Os falsos profetas levarão muitas pessoas, como está escrito na Bíblia, para o inferno. As pessoas seguirão os maus exemplos deles. E eles vão para o mundo. E quando convertem na crença deles, aquelas pessoas tornam mais dignas, 2 vezes mais do inferno do que eles mesmos. São um presépio. Presépios. Dignos do inferno 2 vezes mais. Por isso não podemos deixar os falsos profetas continuar ensinando a Bíblia. Porque quando uma pessoa que está na fé também se desvia, aquele espírito que saiu dela traz com ele mais 7, e o estado torna-se pior que o primeiro, e vira um peso para a sociedade, uma pessoa que se desvia na fé. Mas quando executamos a lei de Deus, as pessoas temerão ao Deus Altíssimo. Elas temerão a lei, temerão a palavra. Paulo disse: anularemos a lei pela fé? De maneira alguma, mas eu confirmo
a lei. Estabeleço a lei. A lei de Deus que é santa. A lei de Deus que é boa para redarguir, para corrigir, para colocar no prumo. Porque se nós formos confiar nas nossas próprias leis, haverá brechas. Mas se nós confiarmos na lei de Deus, executar a lei de Deus, conforme a sabedoria e a justiça divina, a balança de Deus, haverá ordem, haverá progresso, haverá decência, haverá justiça, haverá prosperidade, haverá educação, haverá saúde, haverá talentos, dons naturais, ministeriais, espirituais. E as nações louvarão essa nação, bendirão. Não importa o tamanho da nação, porque Deus escolheu Israel, uma nação pequena. Você vai estudar a história da nação de Israel, uma nação perseguida, mas não destruída. Tentaram já dominar Israel e nunca conseguiram destruir Israel. Mas a confiança de Israel deve estar somente no Senhor Jeová, o Deus da Bíblia, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se a nação confiar no Deus da Bíblia, não tem para ninguém, não tem para inimigo que vir mal intencionado cairá por terra. Porque Deus amparará a nação, e bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Deus Santo tem poder e glória. Amém? Sede meus imitadores na fé, como eu sou de Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ajude essa obra. A conta do ministério está na bio, Instagram, Bruna Araújo 5, Bruna Araújo, tracinho 5. Aqui estão os cartões de evangelismo, a qual nós entregamos nas casas para o evangelismo, com as redes sociais. Jesus ordena salvações, missões e de pregar. E com a palavra de Deus, as redes sociais, a conta do ministério, para você apoiar essa obra, porque nós vivemos disso mesmo. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando para a sua vida, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus Santo, poder e glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, convém diminuir sobre um crescer. Tua graça vem ser conosco, a tua misericórdia. Que eu possa estar entrando com livramento, com libertação. Todas as pessoas que ouviram essa palavra, Senhor da glória, Senhor Todo-Poderoso, que eles vão contar o testemunho, ó Deus, da salvação, o testemunho da bênção, do milagre. Toda vanglória, toda soberba, sai em nome de Jesus. Nós agradecemos por essa palavra, por esse trabalho de hoje, meu Deus, que poder glória, que essas pessoas venham ser renovadas, fortalecidas. Deus Santo de poder e glória, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus, receba a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.